Salve, amigos, famílias! Mais um podcast do Bioma 7, porque aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Na poesia, uma frase diz: o fim é o início da poesia. Será que na vida prática, diante das ciências, isso pode ser verdade? Passa perto. Quem vai trazer hoje essa dinâmica, principalmente quando a gente fala de relacionamentos que terminam para o bem de todos, a gente vai bater um papo com Karine Reginato. Seja bem-vinda, querida amiga, ao podcast do Bioma 7. Eu passo a bola para você falar da tua história, por favor. Obrigada, Elton. Um prazer estar aqui e um prazer falar sobre novos começos, novos ciclos. A gente vem de uma caminhada de que talvez acabe e aí a gente se desmonta inteirinho, mas é importante a gente entender que todo fim é também uma nova oportunidade, um novo começo. E quando você se fortalece, você pode ressignificar tudo e seguir muito melhor para uma vida mais próspera na carreira, na profissão, na família, nos seus relacionamentos pessoais. E vai depender da tua força de vontade de olhar para dentro. Minha história, como você comentou, né? Sim. Eu acabei adentrando num universo de procurar, dentro da minha própria terapia, dentro do desenvolvimento pessoal, tudo que você possa imaginar para superar as perdas afetivas, amorosas que eu tive ao longo da minha vida. Então, esse processo foi muito mais orgânico do que técnico, mas eu precisei fazer isso para poder me ressignificar. E a partir dali foi que eu descobri que a gente poderia sempre melhorar e sempre confiar no amor. O amor, ele guia muitas coisas, sobretudo o amor próprio. Legal. A palavra ressignificação vem de significado. Eu quero saber qual que é o significado do teu propósito hoje, porque eu sei que você tem uma bagagem vasta, a parte de jurista como advogada, certo? Não, vou te corrigir. Diga. Eu nunca advoguei. Nunca advogou? Não, eu cursei direito. Perfeito. Mas eu nunca advoguei. Tá, legal. Mas você tem uma bagagem aí dos estudos de direito. Sim, sim. Certo? Sim. Qual que é o teu significado dessa tua trajetória com o laço da psicologia, por favor? Quando eu estava cursando, eu já era psicóloga, na verdade, e aí eu acabei me interessando muito pelo comportamento humano, mas que levava as pessoas para o crime. E aí eu fui estudar direito criminal. Certo. Nesse caminho, eu fui começando a pesquisar cada vez mais a questão de comportamento humano, me interessei em fazer direito e, dentro do direito, de novo, caí nas questões familiares. Pensei que era pela via de estudar direito criminal, mas, na verdade, lá sedimentou ainda mais esse propósito de olhar o ser humano nas suas relações, nos seus contextos familiares e, de novo, os amores. Porque o que me interessava eram os crimes por amor, né? Os crimes mais assim, indo pela emoção. Então, quando eu entrei no direito, eu acabei percebendo que o direito foi me levando cada vez mais para a psicologia, de novo, né? Me ancorando cada vez mais como psicóloga. No universo jurídico, eu era a psicóloga, né? E no contexto de direito de família, também sempre estudei muito sobre essas relações. Então, propósito, significado, sempre está, para mim, ligado com olhar o ser humano nas suas relações. Legal. Então, hoje, na frente do Elton, aqui do Bioma, temos uma profissional que eu posso dizer o seguinte, me corrija. Na mão direita, o teu lado acadêmico, certo? Que ajuda família, ajuda pessoas, homens, mulheres, no fim dos seus relacionamentos, do divórcio. Mas no lado esquerdo, uma experiência pessoal que vem da tua vida, é isso? Com certeza. Isso você acha que fortaleceu para você entregar o que você entrega hoje? Super. Super? Super. Eu acho que você foi brilhante nessa pontuação, porque não é uma necessidade de que o profissional, né, tenha passado por essas questões, mas eu passei. Então, eu passei por 2 divórcios que me fizeram efetivamente mergulhar no processo de dor, de luto e de superação.
Hoje, eu trabalho muito no caráter preventivo. Né? Então, as pessoas que vêm me buscar, homens e mulheres, eles vêm porque eles querem permanecer juntos. Certo. E aí, a gente consegue trabalhar as questões de interação, de comunicação, de gestão emocional, familiar, para que o divórcio, de fato, ocorra, se não como última opção. Então, a gente veio de uma geração que estava, sabe, vamos, qualquer coisa divorcia, qualquer coisa separa. E confesso que, no meu lado pessoal, acho que eu fiz isso. Fui muito imatura emocionalmente. Poderia ter elaborado melhor algumas questões. A imaturidade acompanha todo mundo nas emoções? Não sei se dá para generalizar no todo mundo, mas as pessoas dispostas a investir em si mesmas e na relação, elas têm a oportunidade de, através de um processo terapêutico, olhar para dentro e melhorar os seus relacionamentos. Eu acho que isso vai gerar um termo que você vai completar, por favor, que a gente está conectado. Isso já é um começo de autoconhecimento? De autoconhecimento, de autoconfiança. Autoconfiança. Eu acho que é autoconfiança. Tá? Legal. Homens e mulheres passam pelo teu consultório. Crianças, não. Não. Adolescentes, não? Não. Eu atendo adultos. Adultos. Já atendi crianças, mas hoje já faz alguns 5, 6 anos que eu atendo só adultos. Público masculino, feminino, quem ou é meio a meio? Não, tá 80% mulheres, o resto vem alguns homens. Hoje já está mais tranquilo, essa questão de investimento no processo terapêutico. Certo. Mas ainda são as mulheres que mais procuram, que mais estão buscando esse autoconhecimento, que estão buscando manter o contexto familiar. Aumentou, tá? Eu estou clinicando há 17 anos, então, nesse tempo, eu posso considerar que nos últimos anos, homens têm vindo mais, mas eles vêm por questões de negócios. Ok. Quando os negócios não vão bem, e aí isso influencia o contexto familiar de relacionamento, eles procuram terapia porque a esposa pede. Ok. Essa é a grande maioria. Você é workaholic, é isso mais ou menos? Eu sou. Eu sou. Tá. Eu sou. Então é o seguinte, uma dúvida que paira comigo pessoalmente. As crenças que nos limitam e que levam ao processo de união estável também prejudicam na hora do divórcio? Explique-se. Assim, entender. eu sou crente que o casamento vai ser bom para minha vida. Eu faço forças para isso, eu me organizo para isso, eu racionalizo isso, deixo meu lado idealista ou emotivo levar para isso e meu casamento acontece e ele é efetivado. As coisas não andam bem no passar dos meses ou anos, certo? Ou semanas, não sei de casos por aí, e eu venho a ter que me divorciar para um bem maior. E eu sinto que não é para um bem maior. E toda aquela crença de tipo, putz, eu fiz tanto para estar casado e eu não quero me divorciar. Então essa crença que me levou ao casamento me limita na hora do divórcio? É isso que você trabalha? Entendi. Eu trabalho com a transformação que nós passamos ao longo do tempo. Ressignificar é a palavra, então. Ressignificar é a palavra, porque o motivo que faz as pessoas se casarem não é o mesmo que faz as pessoas se manterem num casamento. Legal. Então, às vezes, a expectativa de uma relação, a expectativa de um casamento se transforma ao longo do tempo, porque as pessoas também se transformam. E, às vezes, não tem o diálogo, não tem a conversa necessária para se acompanharem. Certo. Então, às vezes, você se casa por uma razão, por um ideal, por uma expectativa, e se mantém no casamento por outros. O que eu venho trabalhando e eu bato muito forte, tá, é de que se manter por conta do filho é muito pesado. Tá? Que é a maior justificativa para se manter em casamentos, em relações ruins. Então, eu me mantenho por conta de que meus filhos são pequenos, eu me mantenho casados porque eu tenho negócios. Então, essas são razões que cada casal tem ali a sua própria razão para manter. Não estamos aqui para julgar. Mas é pesado para os filhos ficarem com essa responsabilidade dessa união. E muitas vezes esse casamento é um casamento que não faz bem mais, para as pessoas. Então, o problema não é o divórcio. O problema é como você se separa. Como que você faz essa transição. Porque é possível nós termos separações e divórcios elaborados. Conversados. Separadas as questões entre
nós aqui enquanto ex-parceiros Certo. e nós enquanto pais. Nós enquanto ex-parceiros e nós enquanto sócios, talvez. Né? Desde que sejam respeitados, conversados os novos limites. E para isso é que precisa de maturidade emocional. Maturidade para poder olhar e separar qual é o meu lugar agora. Por exemplo, se fôssemos casados, nos divorciamos. Qual é o meu lugar em relação a você, ex? Quais são os limites? Quais são as condutas? E isso vai ser conversado caso a caso. Teoricamente, o respeito seria um limite plausível para qualquer divórcio, mas não é sempre. Não é sempre, a gente sabe que não. As pessoas Porque às vezes, acomete emoção, porque as pessoas são birrentas. O que acontece? por imaturidade emocional mesmo. Tá. Exatamente. Não saber o seu novo lugar. E também porque o que você está trazendo assim, respeito, isso precisa estar traduzido em comportamento. Certo. Né? Cada um tem um senso do que é respeito, do que é limite, mas isso precisa estar traduzido em comportamento. Né? Eu, na qualidade de mãe do seu filho, eu posso te ligar a qualquer momento quando a questão for do filho. Entendi. Quando for outra questão, vamos ajustar como que vai ser isso? Como vai ser essa nossa comunicação? Vai ser via WhatsApp? Vai ser via e-mail? Vai ser como? Okay. Questões que você pode ajustar e que podem fazer com que mesmo após um divórcio, né, se houver filhos, por exemplo, essa relação fique sustentada de uma maneira harmônica. Perfeito. Você elencou itens aí que estão indexados à vida de qualquer pessoa, mas principalmente no nosso foco aqui, no nosso escopo, que é o divórcio e onde você tem incidência de tratamento e de condutas clínicas. Vamos lá. Quem são ou quais são esses itens? Filhos, certo? Que podem, da mesma maneira, usufruir de alegria e desenvolvimento, podem usufruir da toxicidade do processo. Mas também tem amigos em volta, familiares, vizinhos e aí que eu quero entrar, os negócios. Você está com alto rendimento de profissional, o teu marido também, e daqui a pouco vocês começam numa avalanche e vêm a cometer no momento do divórcio. E qual que é a estatística ou quais são números que as empresas ou os negócios ou as profissões desse casal também começam a ser agredidas pelo divórcio, por favor? Influenciadas, eu diria, tá? Não necessariamente agredidas. Perfeito. Porque a gente pode entender aqui, eu vou trazer uma visão sistêmica, Ok. tá? Uma visão da psicologia a respeito disso, que é o seguinte, Elton, vamos entender a empresa como um terceiro filho, talvez, sabe? Então, a empresa é também ali, vamos dizer, um ente, tá? E como que nós vamos tratar a empresa? Deveria ser, né? Com a mesma isenção. Deveria ser, só que nós somos humanos. Né? E nós podemos ser acometidos por emoções e podemos não conseguir mais manter o pleno funcionamento. Você que está assistindo, que é casado, que tem uma empresa, que é funcionário, gestor ou patrão, você mulher também que está na mesma condição, certo? Prestem atenção nesse depoimento, por favor. Então, quando você encara a empresa como um ente também ali familiar, porque vocês têm uma empresa, certo? Tá? E vocês dão conta, vocês percebem que vocês não estão conseguindo fazer essa gestão, né, da empresa pelas questões emocionais, qual é a melhor conduta? Esse olhar frio e calculista para a empresa, e frio e calculista mesmo, que eu digo, tá? De negócios, é ter talvez o discernimento de que, bom, os filhos, de verdade, nós não conseguimos, né? E nem é o objetivo de vamos isolar. Agora, os negócios talvez seja melhor, de fato, a gente fazer uma outra estratégia de gestão. Okay. Não necessariamente você precisa vender, você pode, de repente, contratar outro. Existem várias alternativas. Tá? O que eu vejo na prática? Se o casal ou ex-casal consegue deixar esses limites claros de comportamento na empresa, muito delimitados, pode ser possível continuar sem problema nenhum. Muito difícil acontecer na linha do tempo. Por quê? Pela ingerência emocional de uma das partes, ou das duas. Okay. Interessante esse termo, ingerência emocional, porque daí vem exatamente no item que eu quero entrar com você. Inteligência emocional. Sim. Ela é complexa para tudo, ou depende?
Vamos lá. Eu tenho um casamento que financeiramente é muito bem ajustado. Né? Os compartimentos do ganha, do capital de giro, do lazer, do salvaguardo, do plano de saúde dos filhos, da programação para 6 meses, 1 ano, prestação da casa, do imóvel, está tudo bem ajustado. E daí, de repente, vem o divórcio por outras questões que não estavam bem ajustadas. Talvez o que você mencionou, que o que antecedeu o casamento já nasceu um pau que nasceu torto, digamos assim. Certo? Veio o término. Para esse término se tornar o início da poesia, tá? A inteligência emocional, ela faz parte de autoconhecimento, é a mesma coisa. Eu quero que você me dê esse esclarecimento para eu entender o que acontece lá no teu consultório, por favor. Vamos dizer assim, a parte prática é que você vai ter que entender que alguma coisa você vai perder. Mas esse vai ter que entender. Vai ter que entender, você vai entender na prática. E dói? Muito. Muito. Tá. Muito, tá? É muito comum, sobretudo quando eu atendo empresários, eles olharem ou comentarem sobre a dor do que você estava falando, tá? Tipo, de repente, de divisão de bens, divisão da empresa, divisão de cotas, esta bagunça. Mas, na verdade, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre isso, são de outras dores, né? De outras expectativas, de outros rasgos. Entra entendeu? ego aí? Muito, né? Nós somos egos, né? Nós somos ego. E é bom. O ego faz parte. A gente tem que ter ego para estar inteiro, tá? Mas é difícil você encarar um fracasso, né? Então, às vezes, dependendo da ideia do casamento, da ideia da empresa, de vamos constituir, vamos crescer, vamos fazer, e aquilo acaba, às vezes vem a sensação de fracasso muito grande, né? E é preciso, de novo, ressignificar. A gente se programa para dar certo, né? A gente se programa para dar certo, todo mundo quer dar certo. Nunca para dar errado. Nunca para dar errado. Pois é. Mas a questão que a gente trabalha muito é o seguinte, nem sempre o fim, o divórcio, é o erro. Porque vai muito do... Bom, a gente está feliz, a gente está bem, a empresa está funcionando, as coisas estão funcionando, ou não está mais funcionando entre nós dois? Né? Vamos encarar isso? Então, sabe aquela gestão, aquele olhar clínico, de repente, para a empresa, para os números, para os dados, Elton, em que, de repente, assim, não, mas aqui, nesse momento, é melhor a gente cortar? A gente tem que excluir essa pasta? A gente tem que fechar esse setor? Às vezes, você não tem que fazer escolhas assim na empresa para que ela funcione? Com certeza. Cortar é a mesma coisa. A gente, às vezes, vai ter que ter esse olhar e falar, bom, eu posso falar que eu já fui cortado. Quem nunca, né? Pois é. Falando nisso, isso é aprendizado? Totalmente, né? Pode ser aprendizado e a forma como você vai conduzir é que vai mudar se você vai entender isso como um trampolim ou como fundo do poço. Isso é resiliência? Isso é resiliência na veia. Que legal. Isso é resiliência na veia. Vende em medicação para injetar ou isso é só no consultório que a gente aprende? É no consultório que a gente aprende, que a gente olha com mais apreço. Mas a vida ensina também. A terapia não é para todo mundo. Tá. Terapia é para quem está interessado em melhorar. Tá? Em aprimorar, em se desenvolver. Nem todo mundo está com vontade. Nem todo mundo quer ser melhor. Tá. Isso é importante a gente entender também. Tá? Não, assim como algumas empresas têm essa visão e contratam, né, consultores, contratam programas de desenvolvimento de saúde mental, olham para isso com afinco, com amorosidade e querem, de fato, que os seus colaboradores se tornem pessoas mais felizes, tragam um senso de felicidade para o trabalho e fazem esse trabalho. Levam lá a psicologia corporativa e fazem isso muito bem. Mas nem todas, né? Não é para todo mundo. Então, terapia também é um processo que para quem quer melhorar. Tá? Então... Pessoal e profissionalmente, de repente? Não está dissociado uma coisa da outra. Graças a Deus não está dissociado uma coisa da outra. A doutora Karine Reginato, quando fala que não está dissociado, ela fala que está indexado, conectado. Essas conexões vêm de tempos na nossa jornada nesse plano. É isso. É isso. Tá. Eu quero saber, então, do teu ponto de vista profissional, qual que é a relevância da psicologia para as profissões? A psicologia está em tudo. Não só nas profissões. A psicologia se aplica, se vê, porque é
tudo que se trata de comportamento humano. Onde tiver gente, tem psicologia acontecendo. Então, quanto mais o profissional investe no seu autoconhecimento, e, portanto, aqui eu estou falando na sua autoconfiança, melhor ele produz. Com mais facilidade ele se comunica com o gestor, com mais facilidade ele se comunica com o parceiro, com mais facilidade ele se comunica com os filhos. Então, é muito importante que cada vez mais a gente invista em se tornar uma pessoa melhor, de maneira geral. Entendi. Se você se torna uma pessoa melhor que ontem, e aí eu quero falar da questão da comparação, que é uma coisa que traz muita angústia, as pessoas se tornam muito ansiosas. Bora lá. Em função de se comparar com o outro. Na era da internet isso está muito em voga. Mas o grande hack, na verdade, é o seguinte: não se compare com os outros, se compare com você mesmo ontem. Se você melhorou 1 milímetro de ontem para hoje, você está no seu caminho de evolução, você está no seu caminho de autoconhecimento, você está se tornando uma pessoa melhor. Essa avaliação é extremamente importante. Não em comparação ao outro, a trajetória do outro, né? A gente brinca muito lá do bastidor do outro, é do outro. Pegue e olhe a sua régua, o seu caminho, se você está melhorando em relação ao que você foi ontem. E é isso que deve te guiar, né, nessa trajetória, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Nós não somos os mesmos, nós estamos com a possibilidade de evoluir. É uma escolha. Nem todo mundo escolhe melhorar. Mas se você tem um propósito de se tornar uma pessoa melhor, você vai entregar o seu melhor para o mundo, seja nos relacionamentos, seja na profissão. Então, diante dessa escolha sobre a ótica ou olhar sobre as questões, a comparação, ao passo que pode ser um pilar destrutivo, também pode ser um trampolim para o sucesso. Comparação com a sua trajetória. Certo. Sim, não com o outro. Não com o outro. Nunca. Não entendo. Nem se eu olhar para o outro e de repente falar assim, porra, aquela pessoa é melhor do que eu. Comparação é diferente de inspiração. Inspiração. Se comparar é quando você se compara no aspecto negativo, né? Você se compara e acaba trazendo, vamos dizer assim, um olhar, uma autoimagem ruim em relação a você. E quem você se inspira nem sempre é teu ídolo. Pode ser um concorrente, um adversário. Pode ser. Ok. Pode ser. Mas se comparar para, de repente, a partir da comparação, começar a elencar tudo de ruim que você tem e daí isso te travar, não. Então, olhe para uma pessoa, pode ser teu concorrente, mas se inspire, entendeu? Se melhore. Mas você nunca vai ser aquela pessoa. Portanto, cada vez mais, se você investir no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento, você vai ser mais autêntico. E a autenticidade é o que conecta as pessoas. A autenticidade é o que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa e de qualquer empresa que contrate alguém. A gente não quer robô. As IAs estão aí. As IAs você coloca lá, faz. Agora, qual que é a diferença? Né, vamos dizer, o capital humano, o que a pessoa traz, lógico. Né? A parte técnica todo mundo tem. Vamos dizer assim, está disponível, a informação está disponível. Agora, hard e soft skill. Exato. Perfeito. Agora, como que aquela pessoa fala daquilo? Né? É isso que vai fazer a diferença. Certo. Tem 300 psicólogos. Agora, como que aquela psicóloga, aquele profissional trabalha um assunto, sei lá, né, ansiedade, entendeu? No consultório e na empresa. É aquela coisa especial, aquela autenticidade que vai fazer a diferença do trabalho. Então, isso é extremamente importante. A comparação é diferente de inspiração. Se inspire, né? Se inspire. Diante de profissões, perfis, homens, mulheres, eu queria que você desse um pitaco aí, uma deixa de quem passa pelo teu consultório hoje, claro, sem citar nomes, mas quem que são esses profissionais, por favor, para que as pessoas te procurem. São pessoas, normalmente, tá no mundo empresarial. Eu realmente não posso citar. Passa advogado por lá? Eu tenho olha, na minha cartela, né, de clientes, eu tenho 70% das pessoas do universo jurídico. Olha só que interessante. Eu não sei se isso é um acaso, se é porque eu transitei pelo universo jurídico, mas ou se é da própria profissão, né, de ser uma profissão que demanda muitas questões emocionais, né? Justiça é algo que
que promove, né, muitos pensamentos, muitas emoções. Então, você tem uma história aí, né? Tem uma história aí. Então, sobretudo direito de família. Tá. Né? As pessoas se identificam, então às vezes tem que trabalhar muito essa emoção. Mas, e o resto é do mundo empresarial. Mundo empresarial. Mundo empresarial. Então, eu, na verdade, eu tenho 3 nichos assim, de clientela. Do universo jurídico, do mundo empresarial e da própria psicologia. Eu atendo muitos terapeutas e muitos psicólogos. Eu fiz essa pergunta para dar a deixa justamente para os meus colegas, familiares ou pessoas desconhecidas ou amigos do Instagram e das redes sociais gerais aí, quando forem entrar em contato contigo lá, já saberem que você tem toda essa perfilação. E que, ao meu ver, é vasta. Né? Basta ser um ser humano, é isso? Sim, com vontade de melhorar. Com vontade de melhorar. Aí já ficou um pouco mais nichado. Não é verdade? Um ser humano com vontade de melhorar, né? Uhum. Com esse ímpeto. Um recado aí para quem precisa fazer terapia e tem receio. Puxa, Elton. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Um recado para as mulheres, por favor. Confie em você. Um recado para os homens. Se transforme. Um recado que você diria por você mesma. Bora lá. Sou uma nova pessoa a cada dia. Que tão fácil me desfaço que a mim própria desconheço. Certo. Uma cidade de preferência. Curitiba. Um país de preferência. Brasil. Uma ciência de preferência. Psicologia. Psicologia. Ciência do comportamento. Que legal. Somos células que se comportam full time, é isso? Full time. Ok. Aqui e na linha do tempo. Em outras esferas. Entrando na parte final. Átomos. Átomos. Conexões. Conexões. E que vibram. O tempo todo. Antes de entrar na parte final, perdão, eu queria que você desse um pitaco sobre constelação familiar aí. Constelação por favor. familiar. Isso. Vamos falar sobre isso. Puxa, Elton. Constelação familiar é algo que é bem significativa para mim. Eu conheço constelação familiar por conta da minha filha especial. E foi um momento muito, muito difícil para mim, que eu encontro a constelação familiar. Mas eu encontro na constelação familiar uma filosofia, sobretudo uma filosofia, que propõe que você se reconcilie com a sua história passada e que você olhe para a tua vida com mais apaziguamento, com aquilo que você não pode mudar. Então, a constelação familiar, enquanto técnica, ela é uma técnica que promove, de fato, tem o intuito, né, de promover a pacificação familiar. E, falando disso melhor, é você ficar de bem, vamos dizer assim, com a tua história. Então, quando eu conheço isso, é porque eu estava muito chateada com uma situação pessoal, que era da minha filha especial. Eu queria entender o que estava acontecendo, se tinha mais alguma coisa que eu pudesse fazer. E fui para uma sessão de constelação familiar, que eu não gostava da ideia. Eu era, nessa época, uma psicanalista clássica. E então eu tinha os meus próprios preconceitos com a constelação. Mas eu ali não era profissional, ali eu era mãe buscando todo e qualquer recurso que pudesse ajudar a entender o que estava acontecendo comigo e com a minha filha. Então, eu fui para a constelação e ali, né, se revelou, vamos dizer assim, uma dinâmica familiar da qual eu, né, deveria ou poderia me apaziguar com uma história minha e que aquilo estava interferindo, talvez, né, em alguma questão da minha filha. Sem dúvida alguma, eu saio dali e eu tenho, de fato, um movimento, uma ação concreta, uma atitude em relação à minha mãe, e que me apazigua com a minha história. Se é coincidência ou não, 2, 3 dias depois, a minha filha tem uma melhora grande. E a partir dali é que eu vou estudar a constelação familiar, aplico ela no direito, então descubro, né, o direito sistêmico, que é... A constelação indexada ao direito. Ao direito. Olha só que recado, hein? Ao direito, justamente nas questões familiares, que foi algo que me puxou e que me deixou com mais segurança de que a constelação era algo que estava sendo, que poderia ajudar muito, né? Então,
eu acabei estudando, me tornei, de fato, consteladora, fiz 2, 3 formações diferentes para poder ter uma bagagem que me deixasse segura de que aquilo, ok, é legal. E, nessa época, também me torno mediadora judicial e aprendo também como trazer essa visão, né, do todo, da ancestralidade, da importância da gente se apaziguar com a nossa história para poder fazer melhores acordos. É daí que vem essa minha, vamos dizer assim, essa minha bandeira, né, de que é possível recomeçar, de que é possível ter uma vida harmônica com seu ex-parceiro pós-divórcio. Muito da constelação, tá? Por quê? Porque eu faço a formação em constelação familiar, a gente aprende a aplicar isso nas prévias de audiência, vamos dizer assim, ou com as partes antes, onde os ex-parceiros podem, com carinho, com amorosidade, olhar um para o outro, né, dizer, às vezes, eu sinto muito, né, por não ter dado certo, eu me responsabilizo pela minha parte, mas agora vamos seguir em frente olhando para os nossos filhos com amorosidade. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Às vezes a gente fica vendo as discussões judiciais, discussões de consultório também, muito tempo por picuinha, quando, na verdade, assim, é uma dor dilacerante, que onde, às vezes, sinto muito, eu fico com a minha parte, deixo a tua com você e vamos olhar para os nossos filhos com amor, resolve boa parte emocional e propicia um melhor acordo. Um melhor acordo. Porque a ideia é assim, dói. Mas vai ter que fazer um acordo. A gente vai ter que ver como que a gente vai resolver as nossas visitas de filho, nossa convivência. A gente vai ter que perceber como que fica melhor a gente ajustar a questão econômica. Então, veja, não é melhor a gente, de repente, olhar para a nossa mágoa, para a nossa dor, de fato, e dizer, nossa, eu sinto muito porque a gente aqui não consegue mais caminhar junto? Sim. E, às vezes, isso melhora tudo. Talvez seja o início, inclusive, de uma nova relação. Uma nova relação, não mais como... você diz continuar como marido e mulher? Como tudo. É uma nova relação de qualquer forma. Entendi. É uma nova relação de qualquer forma. Então, porque... uma nova relação próspera, de harmonia e sucesso para ambos e todos que estão envolvidos. Com certeza. Inclusive os negócios. Com certeza. Sobretudo nos negócios. Porque quando você está em paz com a sua ex, com o seu ex, né, com o seu antigo marido e tal, você tem dúvida que a gente segue mais leve? Verdade. Não, a gente segue muito mais leve. Filhos de pais separados que são harmônicos, eles estão tranquilos. Eles podem estar com o pai, podem estar com a mãe, eles conversam, eles dialogam, eles sentam à mesa, independente do que acontece na intimidade do pai e da mãe. Ali eles são pai e mãe, está tudo bem. Você acha que essa criança sofre mais ou menos do que uma que tem, às vezes, o pai casado e a mãe quebrando o pau o tempo todo? Né? É óbvio. Então, harmonia é o foco da constelação familiar. Ok. A harmonia, a paz, a pacificação familiar. Porque quando os adultos deixam para os adultos as questões dos adultos, as crianças ficam liberadas, a gente segue mais leve. Nos negócios, isso é a mesma coisa. Tá? É importante dar o lugar, né? Dar um lugar significa um lugar no coração, significa honrar aquela história, sem ficar carregando mágoa ad eterno. Existe um tempo de compreensão, um lugar, um espaço e, enfim, vamos apaziguar para poder seguir mais leve. Senão a gente fica levando trauma. Show de bola, maravilha. Só tenho a agradecer. Espero que os nossos espectadores e os nossos seguidores, que é a palavra mais adequada hoje, tenham gostado desse pitaco de uma coisa que é muito vasta e ampla, inclusive, podendo gerar outros capítulos e episódios aqui. Se você está aprendendo que o mundo nem sempre é perfeito, mas pode existir momentos mais felizes ou estáveis e mais equilibrados, está aqui uma profissional que veio hoje aqui dar elementos, fazer um convite à sua página do Instagram e, por que não, no seu consultório. Karine Reginato, psicóloga, jurista, professora, mãe de família, vencedora, agradeço sua presença aqui. Obrigado. Obrigada, Elton. Tamo junto. Podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Tchau, tchau.